Vamos falar de pesquisa, vai. Tem pesquisa nova, pesquisa da Genial Cast, que saiu realizada agora entre os dias 2 e 5 de dezembro, com 2.037 pessoas. Vamos lá, cenário de primeiro turno, intenção de voto estimulada para a presidência da República em 2022. Lula, 46%, Bolsonaro, 23%, Moro, 10%, Ciro, 5%, Dória, 2%, Rodrigo Pacheco, 1%, Luiz Felipe Dávila, 1%. Vou repetir os três primeiros colocados. Lula, 46%, Bolsonaro, 23%, Moro, 10%. Isso é intenção de voto estimulada para a presidência da República. No segundo turno, aí nós temos, se for Lula e Bolsonaro, Lula ganha 55-31. Se for Lula e Moro, Lula ganha com 53-29. Se no segundo turno do ano que vem for Lula contra Ciro, vai ser 54-21 para Lula. Se o cenário for Lula e Dória no segundo turno do ano que vem, Lula vence por 57-14. Contra Rodrigo Pacheco, Lula vence 58-13. Se o segundo turno for entre Moro e Bolsonaro, Moro ganha 34-31. E se o segundo turno for entre Ciro e Bolsonaro, Ciro leva 39-34. A aprovação do governo Bolsonaro... Bom, vamos falar desses números, depois a gente fala da aprovação, que é um outro ambiente. O que vocês acharam? O que chamou a atenção de vocês nesses números? Eu tive um insight hoje, Aldrin e Marcelo, que eu não tinha me ligado até então, e aí para mim agora me clareou bastante o que está acontecendo em vários institutos. Nós temos mais ou menos uma média em que pese um instituto ou outro discrepar, ignorando aquela do Atlas, que era basicamente uma enquete, mas pegando o que tem no instituto sério, Data Poder e outros que trazem números consistentes. O Moro virou uma espécie de Ciro da direita. O Ciro, antes do Lula entrar na corrida em 2018, antes do PT conseguir fazer a transferência para o Haddad, ele chegou a bater 17, 18, chegou a ter 20% em algumas pesquisas. O Moro me parece visceralmente dependente da saída de Jair Bolsonaro da corrida presidencial. Ele chegou nos 10%, que é os 10% que o Ciro tinha lá em 2018. É um negócio engraçado. Quando o PT viabilizou, o Ciro fechou a corrida com 12%. O Bolsonaro, minimamente viável, o Moro não vai passar desses 10, 11, 12, talvez. É isso. Daqui a pouco nós vamos falar da avaliação, e aí eu vou dizer por que eu acho que o Bolsonaro não tem muito mais o que derreter. Tem um dado ali na avaliação que, basicamente, a desaprovação dele caiu 6 pontos percentuais da última pesquisa para cá. É muita coisa. É um movimento muito forte. Eu até tenho uma hipótese do que aconteceu. Mais ou menos passa pela reabertura que o Marcelo mencionou antes ali. Mal ou bem a gente está conseguindo reabrir por causa das vacinas, e as pessoas têm uma leve sensação de melhora na vida. Os dados expressam o momento, e o momento está mostrando que talvez Lula ganhe no primeiro turno. Eu acho muito difícil que aconteça. E acho ainda que o João Dória está subestimado e dá tempo de crescer. Opa, crescer bem. Eu também falo isso direto aqui, Bisotto. Você tem essa impressão? Acho que tem que prestar atenção no Dória aí. Ô, Marcelo Rego, deixa eu te perguntar uma coisa. É a primeira pesquisa séria aí que a gente tem aí o Moro com 2 dígitos, se eu não me engano, né? Tá aparecendo aqui com 10 pontos percentuais na estimulada. E o Ciro com 5. E aí, como é que você vê essa história? O Ciro tá difícil, hein, cara? Pois é, Aldrin, eu vou trazer até o presidente do CAESH, o diretor do CAESH, né? O Thiago Nunes. E nos próximos dias vocês vão conhecer alguns outros números da pesquisa também. Mas hoje, avaliando a pesquisa, lá na frente, nos próximos dias, a gente vai conhecer um dado que é o seguinte, sobre o convencimento do voto. Por que o eleitor vota em determinado candidato? O Dória é visto como, sabe, o pai da vacina, o Lula tem aquela memória dos tempos do PT, sabe, comprando geladeira, fogão, carro, tudo mais, casinha, essa coisa toda. Agora, o Ciro, ele é muito frágil, segundo o Thiago Nunes, é muito frágil essa avaliação do Ciro, ele não consegue colocar o programa de forma clara e convincente. Então a gente vai ver isso nos próximos dias, porque olha só, lá no começo o Ciro Gomes, estava lá na frente, a gente achava que ele ia tranquilo lá em terceiro e tudo mais, depois ele só vem caindo. É impressionante isso. Agora, com relação ao governador João Dória, eu também acho muito cedo descartar João Dória. Não vamos esquecer que João Dória tem a máquina do maior estado do país nas mãos. Mas ninguém está descartando vai trabalhar aqui, forte para ele.
vai trabalhar muito forte para a candidatura dele. Na pesquisa também há o dado sobre a aprovação do governo Bolsonaro. O Bolsonaro está segurando, né, a queda da popularidade dele, que estava em torno de 56% na pesquisa anterior, veio agora com 50%. 50% dos entrevistados consideram ter uma avaliação negativa do governo Bolsonaro. Para 26% é regular e para 21% é positivo. Segundo os especialistas, os mais pobres, que recebem até 2 salários mínimos, e os evangélicos ajudaram a melhorar esses números aí. Fala, Bisotto. O diretor aí do Quest, inclusive, ele falou que ele acredita que a nomeação de André Mendonça teve peso, e eu concordo com ele. Circulou em grupo do WhatsApp, circulou dentro das igrejas, eu acho que até isso deve ter influenciado, fora essa sensação com a reabertura, com a vacinação, de que a vida teve alguma melhora. Eu queria dar uma contribuição para a reflexão ali do Marcelo sobre o Ciro. O Ciro contratou João Santana, que foi o marqueteiro que elegeu e reelegeu Dilma Rousseff, depois acabou preso no contexto da Lava Jato, enfim. O João Santana é um publicitário genial. Eu conheci poucos com a capacidade que o João Santana tem. Mas ainda assim o João Santana é um publicitário. No Brasil se criou uma lenda aí nos últimos anos do marqueteiro miraculoso, que pega qualquer campanha e elege qualquer um. As pessoas ignoraram que tem política. Eu dava risada lá atrás, quando começou esse mito, começou com o Duda Mendonça, que o Duda Mendonça tinha eleito o Lula em 2002. E aí eu fazia pergunta para quem vinha me falar isso: ué, mas por que não é ele o presidente da República, então, se ele é tão mágico assim? Por que o presidente se chama Luiz Inácio Lula da Silva? Se eu tenho essa capacidade mitológica de eleger qualquer um presidente, vou lá, eu e me elejo. Não vou terceirizar. Então, eu imagino que o Ciro trouxe o João Santana aí numa esperança, e tá faltando política. Ele não consegue vender uma imagem, ele não consegue vender uma mensagem, ninguém sabe direito o que ele representa. Agora, para piorar, entrou o ex-juiz Sérgio Moro. Para quem quer só alguém que seja diferente de Lula e Bolsonaro, Moro tem uma imagem mais forte no momento. É diferente. O Ciro já está desgastado. O Ciro está indo. A 4ª disputa presidencial dele, é complicado. Já foi ministro, já foi tudo. É difícil. Diferente de João Dória, que vem numa sequência de vitórias, nunca perdeu uma eleição, foi prefeito, foi governador, é o pai da vacina. Vamos ver agora se ele consegue se livrar da rejeição e desse problema dos fechamentos, dessa percepção que as pessoas têm sobre fechamentos e essa questão do comércio. Sobre a aprovação, essa melhora para mim é isso: é evangélico e a reabertura da economia graças à vacina. Alexandre Nagaki, saiu uma pesquisa, mais uma, essa é do Poder Data, de avaliação do governo. Foi realizada agora, entre os dias 6 e 8 de dezembro, com 3 mil pessoas. Vamos para os números. 54% dos entrevistados acham o trabalho de Bolsonaro ruim ou péssimo. 22% acham o trabalho de Bolsonaro ótimo ou bom. 20% acham regular e 4% não sabem. Aí tem um outro dado. Para 37% dos entrevistados, a vida durante o governo Bolsonaro piorou. Para 22% melhorou. E para 37% não mudou nada. Como eu disse, pesquisa do Poder Data. O que você conclui disso aí? Dá para tirar alguma conclusão dessa história? Bom, primeiro, a base fixa de apoio do Bolsonaro continua nesses 20%, 25%. Não há grandes oscilações para cima ou para baixo. Porque oscilações de 2 pontos estão dentro da margem de erro. Então, assim, quem está satisfeito, tá ok. Porque a gente está vendo nitidamente que nós temos um presidente que está governando especificamente para sua base. Então, defendendo todas aquelas bizarrices no campo religioso, no campo da, entre aspas, moral e bons costumes, que ele está defendendo desde a campanha. Então a gente não está vendo absolutamente nada de novo sob sol. A conclusão, no fim das contas, é que o país continua extremamente dividido. A gente está vendo a quantidade de pessoas que aprovam o governo versus a quantidade de pessoas que desaprovam, que acham que sua vida piorou. Isso está se mantendo mais ou menos estável, Aldrin. Essa pesquisa não mostra nenhuma grande novidade com relação aos meses anteriores. Sabe o que me chama a atenção? A pessoa que responde que o governo é regular. 20% consideraram o governo regular. Cara, uma boa, vai. A essa altura do campeonato,
gasolina R$6,50, R$7. Inflação, desemprego recorde, preço no supermercado nas alturas. Como é que o cara acha que o governo pode estar regular? Os 22% que acham ótimo e bom, é aquela galera lá, os fanáticos, os fãs, os bolsomínios, quem dá o nome que você quiser. A galera que vai morrer abraçada com o Bolsonaro, o contexto que acontecer. Agora, essa turma que considera regular, pois é, eu acho uma margem perigosa de 20%, você não acha? Mas eu acho que é muito também reflexo, Aldrin, da apatia de grande parte da população brasileira com relação à política. É a galera do tanto faz como tanto fez. E a gente percebe os riscos e os perigos de quando a gente tem pessoas que preferem se alienar completamente do que está acontecendo ao nosso redor. A história que a Yolanda citou da vaca amarela. Tem pessoas que, no final das contas, é aquilo que a gente percebe, por exemplo, quando percebe a péssima qualidade do Congresso Federal. O que a gente comentou na primeira parte do programa a respeito da institucionalização da corrupção, da história toda desse calote. E você vê como tudo é interligado, do tipo, a partir do momento em que o mercado vê o governo botando uma PEC para dar um calote, é claro que quando futuramente outros investidores se dispuserem a investir em papéis do governo, o governo vai ter que pagar mais juros, o crédito vai ser mais caro, isso tudo vai se refletir em aumento de Selic, em diminuição dos créditos, em diminuição dos investimentos, e tudo isso se interliga, Aldrin, na história de que, por exemplo, uma pessoa que acha que tá tudo regular, tá tudo mais ou menos, não consegue sequer dizer se tá ou se tá ruim. Se a pessoa, você acha que ela liga para quem ela vota, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, vereador? Esses congressistas estão aprovando uma série de bizarrices, uma série de absurdos. E você vai perguntar, em quem que você votou nas eleições passadas? O cara não vai nem se lembrar. E aí a gente percebe o quanto o Senado, quanto o Congresso Federal, quanto a Câmara aprova esse tipo de aberração que impacta diretamente no nosso dia a dia, na economia, no preço do pão, da carne, etc., em pessoas passando fome. E a pessoa vai dizer que está regular porque ela, por exemplo, às vezes pode até se interessar em saber quem que está concorrendo a presidente, mas não pesquisa em meio às milhares de candidatos ao Congresso, à Assembleia, à Câmara de Vereadores, algum candidato que seja minimamente decente. E aí o que a gente percebe é isso. O Bolsonaro tem se controlado um pouco mais, porque ele viu o perigo que ele estava correndo até de ser defenestrado ali pelo Congresso. Então, ele viu o perigo que ele estava correndo. Ele está segurando um pouco mais a boca, mas, logicamente, de vez em quando não tem como ele se segurar, né? Porque o cara é aquilo mesmo. Então, recentemente, ele falou de novo contra a vacina, enfim. Mas ele tem se envolvido em menos polêmicas. Então, talvez eu enxergo um pouco talvez até desse regular aí que apareça nessa pesquisa, Aldrin, por conta desse comportamento um pouquinho mais boca fechada de Bolsonaro. Eu enxergo dessa forma. Agora, a gente tem um cenário complicado para um presidente, porque a gente sabe que as pessoas votam com o bolso, esse dinheiro indo para o bolso das pessoas com o Auxílio Brasil, enquanto a gente vai ter, ao mesmo tempo, um cenário de inflação de pouco crescimento, de praticamente nenhum crescimento ano que vem. Então vai ser essa briga econômica que vai definir o sucesso ou não do Bolsonaro e eventualmente até de outras candidaturas. Eu consigo enxergar nesse momento uma possibilidade de uma terceira via de um candidato que bata forte nessa questão econômica, que tem um bom discurso de crescer nesse momento em cima de Bolsonaro. Eu não sei, eu tô preocupado. Ontem a gente até comentou lá no nosso grupo um dado que saiu dessa pesquisa da CAEST de ontem, é que tem aquelas duas pesquisas, né, em paralelo, a estimulada e a espontânea, né? Quando o entrevistador vai lá, pega um cara na rua e ele pergunta em quem você vai votar para presidente, ele não apresenta opções, e aí a pessoa fala da cabeça dela em quem ela vai votar. Isso aí é a pesquisa espontânea.
E tem a pesquisa estimulada, que é feita na sequência. Tá, tem essa lista aqui. Dessa lista aqui, tem esses nomes, em quem que você vai votar? Aí o entrevistado aponta lá quem ele quer para presidente. Na espontânea, ou seja, naquela em que o entrevistador não apresenta nenhuma opção, 54% dos entrevistados disseram não saber, estar indecisos, não tinham um candidato. É uma margem muito grande, não é, Inagaki? Porque nós estamos falando de duas figuras nessa disputa que são muito conhecidas. Não dá para dizer que se desconhece quem é o Lula ou quem é o Bolsonaro. E dois candidatos que já estão em plena campanha de um modo bastante explícito, sequer disfarçam, né? E aí a gente percebe mais o sintoma do quanto as pessoas estão apáticas, estão desanimadas com a política. Eu posso entender então que mais da metade do eleitor brasileiro não está comprando a ideia nesse momento de votar nem no Bolsonaro e nem no Lula. É isso? Sim, está completamente descrente. E não sem motivos, lógico. Mas o problema é a partir do instante em que as pessoas passam a votar em qualquer um, ou sequer se preocupam em parar um pouco para observar as propostas, o que um candidato propõe com relação a resolver a questão econômica, questões sociais, questões da fome no Brasil, e votam porque simpatizam com X ou Y. Ou pior, né? O que a gente está percebendo é o antivoto. Eu vou votar em Lula porque eu não quero Bolsonaro. Eu vou votar em Bolsonaro porque eu não quero Lula. Então a gente passa a votar no menos pior. A que ponto a gente chega, né? E quais são as perspectivas que a gente vai ter? Não é nem a médio e a longo prazo. Quais são as perspectivas imediatas que a gente tem a partir do momento em que a gente tem a maior parte do eleitorado brasileiro sequer se lixando para quem vai votar? O Paulo Tadeu aposta numa terceira via vindo aí. Você acha que dá tempo, Inagaki? Tempo dá. Agora, eu espero que os nomes que estão se lançando a terceira via deixem bem claro quais são suas propostas. Porque não basta, por exemplo, o Moro falar que é o cara da anticorrupção. Não basta o Dória falar que é o pai da vacina. Eu quero saber quais são as propostas que eles têm com relação aos grandes problemas que a gente está vivenciando. Essa história da fome, da desigualdade, da estagflação. O que eles têm de concreto para propor, para resolver, para equalizar essas questões que estão afetando o dia a dia nosso, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta, né? Você acha então que o eleitor no ano que vem vai ter um voto mais racional? Olha, o fato é que voto no Brasil dificilmente é decidido de maneira racional, né? Então. A gente não fica analisando o plano X ou Y. Vai na base da emoção e ultimamente vai na base do não quero que esse cara seja eleito, então vou votar no outro. Pois é. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tô bastante preocupado. Se eu tivesse que dar um palpite hoje aqui, palpite, tá? Eu não sou analista político, eu não sou cientista político, não sou nada. Mas pelo que eu tô vendo aqui, o cenário no ano que vem, eu acho que o favorito chama-se Jair Bolsonaro. Meu Deus. Pois é, vou até bater na madeira também. Vamos bater aqui, rapaz, porque né, é complicado. Também acho, é um desastre, é um governo desastroso, enfim. Todas as críticas que a gente sempre qualquer faz. pessoa que seja minimamente informada está certamente muito preocupada com a situação atual, né? Eu tô preocupado, mas eu acho que nesse momento o favorito, quem chega com mais força no ano que vem para as eleições é o Bolsonaro. Que isso, rapaz. Eu espero, sinceramente, espero estar errado. Porque eu acho que vai ser péssimo pro Brasil mais 4 anos de Bolsonaro. Mas nesse momento, se não aparecer ninguém, como disse o Paulo Tadeu, eu acho que é muito fácil desmanchar a figura do Lula ao longo da campanha do ano que vem. Estou falando como profissional de comunicação palpiteiro. Você tem a imagem do Lula sendo preso. Você não pode dizer que o Bolsonaro foi preso. Você não pode dizer que o Bolsonaro é um ex-presidiário. Essas coisas vão pegar muito no eleitor médio ali, sabe? Eu acho que para desmanchar o Lula no ano que vem tá mais fácil do que o contrário. Vamos ver, porque a gente tem um vasto material do nosso atual presidente falando contra vacinas, desdenhando de mortes, desdenhando de pessoas que estão passando fome.
Olha, só sei que realmente a campanha presidencial vai ser digna de Game of Thrones. Vai ser sangrenta. Vai ser sangrenta. Eu acho que além disso que você comentou, Aldrin, tem um ponto que é o próprio Auxílio Brasil, né? Que acho que vai estar no foco ali. Se realmente passar a PEC dos precatórios e tal, e der aquela turbinada, né, o valor subir para R$400, acho que muita gente vai ter aquele medo de, putz, se outro presidente entrar, se mudar o governo, será que vai seguir o Auxílio Brasil? Eu acho que a comunicação da campanha do Bolsonaro vai bater muito nessa tecla também. O pessoal no chat tá falando, tá vendo? Você queria o Lula no poder? Eu não queria nada. Tô dando uma opinião aqui de orelhudo aqui, junto com os colegas, e para dividir com você que está ouvindo o programa. Não sei o que vai acontecer, mas a impressão que eu tenho nesse momento é que o jogo tá mais pro Bolsonaro, que tem a máquina na mão, tem o Auxílio Brasil de R$400, a pandemia controlada. 2022 vai ser um ano favorável ao Bolsonaro. Infelizmente, porque eu não acho que ele seja a melhor opção pro país. Mas, enfim, minha opinião em nada é a mesma coisa. A grande verdade.